Vocês sabiam que um renomado psicólogo brasileiro disse que um gramado sintético os seus efeitos se equivalem ao de jogar na altitude? Você é doido? É isso mesmo. Sabe qual é o nome desse psicólogo? Ele também é treinador de futebol e, por coincidência, treinador do Fluminense. Senhor Fernando Diniz. Pois é, comparou os efeitos da grama sintética aos da altitude. Pois é, impressionante, né? A gente vai falar sobre a crise do dinizismo. Será que a conquista da Libertadores da América realmente foi um acaso e que o dinizismo, na verdade, nunca bombou, nunca foi uma realidade? Enfim, o que a gente está vendo no ano de 2024 é uma equipe Fluminense comandada por seu treinador sem qualquer capacidade de se livrar das garras dos seus adversários que estudam o seu método de jogo, e o Fernando Diniz parece que não estuda a maneira como o adversário joga. O Fluminense simplesmente sucumbe. A única vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro foi em cima do Vasco. A única vitória. De resto, empates e derrotas. É o fim do dinizismo? Bom, se por um lado a gente está levantando essa bola, no caso do Arthur Jorge, será o início de um novo reinado no futebol brasileiro? Abel Ferreira, por enquanto, domina totalmente, né? Vamos falar sobre isso? 2 toques, depois da vinheta. Essa aí, vamos falar da nova parceira aqui do canal 2 Toques. A gente tá falando da Parimatch. É isso mesmo, que é a patrocinadora master do Botafogo. E se você gosta de fazer aquela sua fezinha, é só você aproveitar o link que vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Isso mesmo. Lá no primeiro comentário fixado, você vai entrar e fazer seu cadastro na Parimatch e vai aproveitar o nosso cupom glorioso, em homenagem, claro, ao Fogão. Nosso cupom glorioso vai te dar aqueles R$ 1.500 em bônus essenciais para você que gosta de fazer a sua fezinha no futebol e em diversos outros esportes, é claro, né? Então não perca essa super dica aqui do canal 2 Toques e faça seu cadastro na Parimatch, beleza? Valeu, meu amigo Michael Martins, trazendo aí a nossa parceira desse vídeo. E ó, galera, vamos lá. Falar de futebol, falar de Botafogo Fluminense, falar de cenário brasileiro também. Hoje não tem jogo do Campeonato Brasileiro, né? Hoje as seleções atuam, data FIFA, mas ontem o Campeonato Brasileiro alçou um novo líder, o Botafogo. O Botafogo de Arthur Jorge, que é um Botafogo que domina o seu adversário, que é um Botafogo que tenta massacrar o seu adversário o tempo inteiro. E ontem, Botafogo 1, Fluminense 0 foi um resultado para lá de mentiroso, né? Porque o jogo deveria ter sido uns 5-0. Ah, o gol do Fluminense, bola na trave, então, tá bom, 5-1. Né? 5 ou 6-1. Porque o Botafogo criou tantas oportunidades, mas tantas oportunidades. E olha, o Fernando Diniz, na sua coletiva, ele estava nervoso para variar, né? Com o time do Fluminense, que não vem rendendo absolutamente nada nessa temporada de 2024, perto daquilo que rendia em 2023. E aí eu lanço a pergunta para, inclusive você, torcedor do Fluminense, que teve muito torcedor do Fluminense, né? Inclusive o Motaflu, eu não sei o nome dele, mas ele parece muito com um amigo botafoguense, o Mota. Aí tô chamando de Motaflu aqui. Ele falou, cara, porra, parecia que era Botafogo e Olaria. Parecia que o Botafogo tava jogando com Madureira. Tamanha superioridade. E apenas na parte final do jogo o Fluminense começou a ter mais a bola porque o Botafogo deu a bola ao Fluminense. E aí eu fico pensando, você torcedor do Fluminense, você torcedor de qualquer time do Brasil, será que o dinizismo deu certo em algum momento? Porque atrelar o dinizismo ao título da Libertadores da América, eu acho que o título da Libertadores da América tem muito mais a ver com a capacidade de alguns jogadores, por exemplo, o Germancano, por exemplo, o próprio John Kennedy, né, que jogou muita bola, o Nino, que era um excelente zagueiro. Alguns jogadores já não estão rendendo o que rendiam. E o Fernando Diniz não está conseguindo fazer com que o time do Fluminense renda. A melhor parte do Fluminense na temporada foi quando o Diniz não estava treinando e os titulares não estavam jogando. Foi no Campeonato Carioca, onde o Fluminense estava vencendo direto. Era o time reserva. Foi a melhor fase do Fluminense na temporada. De resto, jogos sofríveis.
Ah, venceu o Colo-Colo no Chile, um jogo sofrível do Fluminense. É como se o Botafogo tivesse errado todas as finalizações e aquela cabeçada do Marquinhos tivesse entrado. Qual placar seria? 1-0 Fluminense. O que isso quis dizer? Que o Fluminense foi massacrado pelo adversário, mas venceu o jogo. Isso não aconteceu ontem. Porque o Arthur Jorge é um treinador bem mais moderno, inteligente do que o treinador do Colo-Colo, e o Botafogo é muito mais tímido que o Colo-Colo, né? Agora, a questão aqui do fim do dinizismo, que eu estou colocando para vocês, vocês acham que o dinizismo já existiu, a Libertadores da América não foi um acaso? Ou realmente é inexplicável Fernando Diniz ter conquistado o título sul-americano? O verdadeiro Fernando Diniz é esse aí. Porque, na verdade, esse Fluminense do Fernando Diniz é o mesmo Fluminense das outras eras do Fernando Diniz, que é o Vasco do Fernando Diniz, que ficou na Série B, que é o São Paulo do Fernando Diniz, que também fracassou. Fernando Diniz tem vários trabalhos exatamente iguais ao de 2024. Trabalho na seleção brasileira, que também foi um fracasso, não dá nem para chamar de trabalho. E aí vem a questão. Você justificar os seus erros dizendo que foi falta de trabalho, falta de treino, ou que trabalhou errado, ou que precisa trabalhar mais, ok, você está colocando a culpa em você mesmo, do seu péssimo trabalho desenvolvido. Agora, trazer a questão do gramado sintético, que é uma bandeira que o presidente do Fluminense defende, né? Não tem estádio. O Fluminense tem que tomar vergonha na cara, fazer igual o Flamengo está fazendo. Vai caçar um estádio. Procura um estádio, procura um terreno. O Fluminense não tem estádio. E aí o senhor Mário Bittencourt tenta atacar as outras equipes que têm estádio. E aí vai ofender a arquibancada de São Januário, vai ofender a visão do estádio da Arena da Baixada, vai ofender a arquibancada visitante da Allianz Parque e vai ofender o gramado sintético do Botafogo. Ele não fala isso quando joga com Palmeiras. Fernando Diniz nunca justifica quando perde para o Palmeiras lá, quando perde para o Atlético Paranaense. Ele não faz a justificativa da grama sintética. Mas no jogo contra o Botafogo, parece que o presidente do Fluminense fica soprando, trouxe a bizarrice de que a grama sintética se equivale à altitude. O que aconteceu? O Ganso não respirou legal? O Marquinhos, na hora de cabecear, sentiu a falta de ar, né? O ar rarefeito e cabeceou na trave? Eu acho que não dá para fazer essa comparação. Está na hora de parar de parametrizar pela mediocridade o que deve ser o futebol brasileiro. Para o Fernando Diniz falar um troço desse, qual é o gramado ideal para ele? É a porcaria do gramado do Maracanã? É o pasto do gramado de outros estádios do Brasil? Onde ele quer jogar? Porque se o futebol dele não consegue render no melhor gramado sintético do país, acho que gramado bom não faz bem para o Fernando Diniz, né? Tomou um baile do Corinthians, tomou um baile do Corinthians 3-0, naquele gramado maravilhoso da Neoquímica Arena. Será que também rolou ali a altitude, 3.500 metros, São Paulo? Engenho de Dentro, quantos mil metros? 4.000 metros? Porque parecia realmente que o Fluminense ou foi para o Maracanã esperar o jogo, ou realmente sentiu o efeito do ar rarefeito. Mas quem tirou o ar do Fernando Diniz e dos jogadores foi o Arthur Jorge e os seus comandados. Então é bom ter humildade para dizer: fui massacrado, engolido pelo adversário. Só deu Botafogo. O Fluminense não entrou em campo. O Fluminense não existiu nesse confronto. E está tudo bem, porque na temporada de 2024 o Fluminense realmente não se apresenta rival para o Botafogo. O Fluminense pode até avançar mais na Libertadores da América, o Botafogo pode até ficar pelo caminho, pode avançar mais na Copa do Brasil, tá mais nos confrontos diretos. Tá muito claro que o Botafogo é superior ao Fluminense e não é por conta do gramado sintético, Fernando Diniz. Das 5 derrotas seguidas que você teve para o Botafogo, 3 foram no Maracanã. Ar rarefeito? Altitude? Pensar aí, hein, psicólogo? Eu fico por aqui. Daqui a pouco a gente volta com a nossa segunda edição do Dois Toques Pai Bola. Objetivamente, eu e você ligadaços aqui no nosso canal que está crescendo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Valeu, meus amigos!